Sejam todos bem-vindos aí, amigos amantes das armas. Mais um vídeo aí de Túlio Armeiro. É uma série de vídeos que a gente está promovendo aí a partir dessa coleção, onde eu já apresentei aí, de forma geral, os calibres de armas curtas, né? Disponíveis aqui no Brasil para compra, no vídeo passado. E aí a gente vai começar a falar agora de cada calibre em particular, principalmente dos principais calibres, os calibres mais históricos, né? Mais usados, e depois a gente parte para os calibres de armas longas, de fuzis. Hoje a gente vai falar sobre a história do calibre 9mm Luger. Mas para falar do calibre 9mm Luger, eu preciso primeiro mostrar a família dos 9mm. Se a gente colocar aqui esses calibres que eu tenho em mãos, são mais, mas isso é tudo aqui são calibres 9mm. Vou colocar também os calibres com culatra, né? Os cartuchos aí com culatra. Todos esses são 9mm. Então aqui a gente tem um 357 SIG, a gente tem um 9mm Lug, a gente tem um 380, a gente tem um 38 Super Alto, um 38 Especial e um 357 Magnum. Isso tudo faz parte da mesma família dos 9mm, né? O 38, o 380, o 9mm Lug, e a gente vulgarmente acaba chamando esse carinha aqui de 9mm, quando a gente quer fazer referência ao 9mm Lug. Mas isso é uma família de calibres. Eu vou ver os outros que não tem nada a ver com o tema desse vídeo de hoje. Esse aqui é o tão famoso, tão velho e famoso 9mm Luger ou Parabellum. A história desse cartucho, desse projétil, né, desse conjunto aqui, ela começa lá no ano de 1902, com George Luger, né, um projetista aí da fábrica DWM, uma fábrica alemã de armamento, né, e onde o exército alemão ele procurava por um calibre mais eficiente para substituir o, na época, 7,65 por 21, que por acaso eu tenho um deles aqui. E o Luger, ele cria, a partir daí, o calibre 9mm. Aí uma longa história, no início ele não era um calibre cônico, ele era uma garrafinha, e aí ele acaba evoluindo, uma garrafinha como essa, né? Mas ele acaba evoluindo para o 9mm atual. E esse calibre acaba municiando as primeiras pistolas em 9mm Parabellum, que já é uma pistola de um outro projetista da fábrica, né? Mas o Luger criou o cartucho e a primeira pistola é a pistola Parabellum em 9mm. Daí cria-se o nome 9mm Luger, 9mm Parabellum, 9 por 19, como é a medida métrica americana, né? A gente já está falando aí agora do mesmo calibre com nomenclaturas diferentes, né? Então, assim, ele cria esse calibre para essa pistola, né? Mas a partir de 1908, a Marinha Alemã, se eu não me engano, a Marinha Alemã começa a usar em 1904 e o Exército Alemão começa a usar em 1908, né? Esse calibre, mas ela pós Primeira Guerra que esse calibre realmente ele começa a ficar um calibre mais disseminado, né? No Brasil, esse calibre ele chega ainda no ano de 1908. Ele municia aí as armas curtas da Marinha brasileira, né? Então ele é um calibre aqui que no Brasil, um barulho aí de carro passando, municia isso no Brasil no ano de 1908. Mas após a Primeira Guerra Mundial é que esse calibre realmente começa a se tornar mais popular, vamos dizer, onde outros países começam a utilizar esse calibre. Nos Estados Unidos também ele vai chegar aí por volta do ano aí de 1908, mas não em testes, né? Não é adotado ainda
nessa época aí, né? É, esse calibre, como eu citei no Brasil, vou dar uma antecipada aí nas datas, né? Elas vão ficar meio misturadas porque as histórias aí acabam se cruzando. Ele acaba se tornando um calibre restrito às Forças Armadas no governo de Getúlio Vargas. Salvo engano, nós estamos falando aí do ano 1930, Vargas foi na década de 30, 32, 33, 34, né? Eu não tenho com precisão, mas é um decreto de Getúlio Vargas que começa a criar essas restrições de calibres, e aí o 9mm ele se torna um calibre restrito às Forças Armadas. Então, no Brasil, ele acaba não sendo um calibre de... se tornando um calibre muito popular no Brasil. A gente tem, historicamente, outros calibres, né? E o 9mm ele acaba ficando parado porque ele se torna restrito tanto aos civis como às forças policiais aí a partir desse decreto de Getúlio Vargas, né? Como eu falei, ele fica popular no final da Primeira Guerra Mundial, já fazendo testes e municiando algumas armas aí pelo mundo, mas o exército alemão realmente ele adota isso aí no ano de 1918, se eu não me engano, que o exército alemão começa a fazer isso, a tornar esse calibre mais padrão dentro do exército. O exército americano ele começa a adotar esse calibre já bem mais tarde, pós Segunda Guerra Mundial, até Segunda Guerra Mundial, 1911, aí no calibre 45 ACP, ele continua sendo o calibre padrão aí do exército americano, mas no ano de 84, 86 por aí, o exército americano começa a adotar esse calibre como o calibre padrão aí nas pistolas da Beretta, né? Nos modelos aí M9, né? Que é o modelo militar da Beretta. E aí o calibre já não sai mais dentro do exército americano. Mais recentemente aí o exército americano troca a plataforma, mas mantém o calibre, né? A plataforma do exército americano hoje está na SIG, né? Na P320, com calibre 9mm. Isso a gente está falando do padrão. Você pode ter uma força ali ou outra que está usando um calibre diferente, mas isso aí é a regra padrão. Esse calibre ele acaba tendo uma decaída no seu uso, nessa cadeia histórica dele, a partir de 1986, quando tem um evento nos Estados Unidos, que é o evento mais estudado do mundo, né? Em termos de balística, e aí desse evento também se desencadeia o mito do Stop Power, né? A partir desse evento aí, mas em 1986 você tem um evento que são dois assaltantes de banco que estão munidos aí de armas de poder letal muito maior, né, de energias muito maiores, fuzis de assalto, 5,56, e 8 policiais americanos, né, eles vão ao confronto desses dois assaltantes. No final disso, os dois assaltantes acabam mortos, acho que 2 policiais, se eu não me engano, também mortos, 5 feridos, fica só um ileso. Os assaltantes têm várias perfurações por arma de fogo, porém eles continuam combatendo ali até chegar realmente a falecer, né, a sair de combate, mas isso depois de vários projéteis, aí isso foi muito estudado. Teve projétil que pegou no braço e não teve força para perfurar na linha do tórax o suficiente, né? Ele atravessou o braço, mas pega a linha do tórax e para. E a partir desse evento, o FBI ele pede aí o estudo de um calibre com maior eficiência, apontando que o 9mm não era eficiente para esse tipo de combate, principalmente quando se trata do outro oponente estar com armas aí mais de grosso calibre, né? E aí começa-se entre aspas, uma guerra aí dos fabricantes. E a Glock, se eu não me engano, a Glock cria o calibre 40, né?
ou desculpa, a Glock cria o calibre 10 milímetros alto, e esse calibre chega a ser testado pelo FBI. Ele passa nos testes balísticos aí de penetração, penetra vidro, e na plastilina, na gelatina balística, ele atravessa aí o mínimo dos 12 centímetros que o FBI ele adota, né, como precisa atravessar esses 12 centímetros, passando por um atemparo, por dois, e ele começa a criar essas vertentes aí. E o 10 milímetros se mostrou muito eficiente, porém, quando ele passa para a ação do agente, é um calibre de um controle muito difícil. Então, o segundo disparo já perdia-se totalmente a precisão, era um segundo disparo muito lento, e aí o FBI ele não é unânime essa adoção do calibre 10 milímetros, e a Smith Wesson aí ela entra na evolução. E onde é que eles pensam? Poxa, o 10 milímetros ficou ok, mas está muito incontrolável, né? Tipo um calibre do ponto de vista de energia incontrolável. O 9 milímetros não está atendendo. E aí eles vão para o 40 Smith Wesson, onde eles trazem o projétil ali do ponto de vista de diâmetro real menor do que o 10, porém maior do que o 40, então eles do que o 9 milímetros, eles ganham aí peso de projétil, né? Faz um calibre mais teoricamente mais controlável, e o FBI acata e adota isso como seu calibre padrão, né? O calibre que o FBI indica a seus agentes aí, as suas forças táticas aí a utilizarem. E aí a Smith Wesson se lava com isso aí, porque ela entra com esse mito aí do stopping power, né, que se para com um único tiro e tal, e isso vai sendo adotado. Daí o FBI, de uma hora para outra, né, aí sim, vamos dar um pulinho pro Brasil, né, aí o Brasil, as polícias usavam o bom e velho 38 e 9 milímetros restrito às Forças Armadas, e você começa a ter também a revolução da marginalidade aqui no Brasil, usando armas automáticas, usando fuzis de assalto, e as polícias precisam ganhar uma força de combate, isso um pouco maior, né? Nas suas armas curtas principalmente. E aí você não tem um 9 milímetros, você adota o quê? O que o FBI está usando? Está usando 40. Então passa a se adotar também o 40, e o 40 é muito disseminado no Brasil, né? A ponto .40 ela vira o calibre da polícia, né? E aí você, um monte de reportagem aí que o nego fala que só que morreu de 40 foi a polícia que matou, como se vagabundo não, não tivesse acesso, né? Tem acesso muito mais fácil e há muito mais coisa do que as polícias. Mas aí o calibre 40 se dissemina muito no Brasil por conta dessa restrição e também por conta da utilização aí pelo FBI. E aí em 2016 o FBI faz um novo estudo. Desse novo estudo aí, o FBI começa a se questionar sobre o calibre 40. E aí ele parte do princípio assim, poxa, as armas estão durando muito menos. E começa a se estudar de novo. E aí um grupo de estudo é montado, e esse estudo aponta o seguinte, que a partir de 2007, os projéteis de 9 milímetros, porque continuou sendo a munição muito popular nos Estados Unidos, né? No público americano aí, que você tem uma massa muito grande na população civil aí que tem acesso à arma de fogo, que utiliza a arma de fogo com muito mais constância do que a gente. O 9mm continua muito popular em todo o mundo e nos Estados Unidos principalmente. Eu acho que ele chega a ter 30% de todo o mercado americano aí de armas. Então, isso é um número muito grande, porque lá você tem muitos calibres, disponibilidade enorme de calibres. Então, o FBI faz um novo estudo e o primeiro conceito é o seguinte: de 2007 até 2016 houve uma evolução muito grande dos projéteis, né? Então, assim, das cargas de propelentes e projéteis evoluiu, e o 9mm ganha uma energia maior, ganha uma eficiência maior, ganha... quando a gente fala de eficiência de calibre, não é só na balística terminal, é o quanto ela desvia depois de pegar um anteparo, a trajetória, a fragmentação que ela tem ou não após o primeiro anteparo. Então, assim, os projéteis evoluem, e
Eles iniciam um estudo, finalizam esse estudo aí no final de 2006, se eu não me engano, em setembro, outubro de 2006, e aí eles publicam esse estudo, onde eles voltam a indicar o calibre 9mm. Esse estudo é um estudo longo, eu até já li ele de forma completa, mas é um estudo longo e facilmente na internet vocês vão achar aí o artigo sobre esse estudo aí em português, né? A primeira vez que eu li esse estudo, ele estava em inglês, mas hoje você já tem muitas traduções aí desse estudo aí já em sites. Se eu não me engano, ele tem 12 pontos básicos, né? Que eles apontam, eles resumem todo esse estudo aí em 12 pontos. Mas desses 12 aí, os básicos são assim: o armamento dura mais, se tem mais munição por cada carregador, então assim, o agente ele consegue carregar um número considerável de munição, a mais do que no calibre 40, e ele tem uma maior eficiência, um maior agrupamento desses disparos, né? E o quarto quesito principal disso aí é que eles estudam os cadáveres, né, dos confrontos aí de arma de fogo e não acha-se diferença no corpo da perfuração do 40 em relação à perfuração do 9mm. Aí eles passam a indicar aí o calibre 9mm de novo como o calibre principal. Depois desses estudos americanos aí, que eles voltam a indicar o calibre 9mm, o calibre 9mm aí ele volta a ganhar força, né? As pressões aqui dentro do Brasil começam a aumentar pela liberação do calibre, os atiradores esportivos já reclamavam demais do exército sobre essa restrição aí, né? Pela competitividade, principalmente quando você ia para fora, porque, para que vocês entendam, na época da restrição do 9mm, isso aqui era muito usado, o 38 Super. As categorias de fatores menores, aí se a gente for fazer um vídeo depois sobre fator, mas como eu não podia comprar arma nesse calibre, eu comprava nesse. Só que isso aqui é feito para uma carga muito maior, para uma categoria que usam cargas maiores. Mas eu usava cargas menores porque eu não poderia comprar isso. Então, quando a gente sai do Brasil para competir, chega lá fora, eu não consigo achar essa munição aqui com essa carga aqui. Isso era horrível para os competidores. Você tem restrição aí de voo, limite de peso, cada ANAC aí você tem limite de peso, então assim, você tinha, quando você estava com um conglomerado aí de atiradores no mesmo voo, isso era muito comum, e você tinha uma dificuldade de transportar munição, então acabava tendo que comprar lá, você chegava lá, não achava do jeito que você queria, então muita pressão das forças policiais, a Polícia Federal passava por cima dessa restrição do Exército, porque ela mesmo que recebia o armamento dela e ela fazia o desembaraço alfandegário dela, a Polícia Federal já usava o 9mm, né? Algumas forças policiais aí acabavam usando com autorização do Exército, e em 2017, se eu não me engano, o Exército aí abre essa restrição aos atiradores esportivos. Primeiro começa com os atiradores, aí a gente pôde começar a comprar o 9mm. Posteriormente, ela libera também para as forças policiais. E agora, em 2018, com o decreto presidencial do presidente Jair Bolsonaro, se libera as energias e aí o calibre 9mm ele se torna um calibre de uso permitido no Brasil. Então, essa é uma breve história do calibre 9mm, né? A gente não está abordando muito a questão das eficiências, porque você tem munições de eficiências muito diferentes, mas uma breve história aí do calibre 9mm. A gente deve continuar fazendo essa linha de vídeos aqui com outros calibres, né? Os calibres, pelo menos os clássicos, né? Eu quero fazer algumas histórias aí, uma oportunidade também de aprender, porque a gente às vezes tem um conhecimento, mas quando eu vou fazer um vídeo desse, a gente acaba ampliando aí, fazendo alguns estudos aí para ampliar esse conhecimento, mas o principal que eu queria deixar frisado para ajudar a disseminar o conhecimento é entender que o 9mm é uma família, você tem vários calibres, aqui eu só apresentei para vocês alguns que eu tenho em mãos, mas existem muitos calibres 9mm aí, o 9 Marakov, existem outros calibres 9mm, né? Mas o 9x19, 9mm Luger, 9mm Parabellum, é o calibre mais conhecido, né?
é o primo rico da família, né? O mais conhecido é esse carinha aqui, o calibre padrão também da OTAN, né? A Organização Tratado do Atlântico Norte, né? Se quiser aí dar uma pesquisada no que é a OTAN, mas aí basicamente são tropas aí criadas a partir da Segunda Guerra, onde os países se uniriam caso houvesse uma tentativa aí de um único país dominar o mundo, e para isso precisava que se tornasse calibres padrões. Aí a gente tem o 556 NATO, né, que é o OTAN ao contrário aí, e o 9mm também é o calibre padrão de armas curtas da OTAN hoje. Beleza? Quem puder deixar o like, por favor, deixa o like aí, isso ajuda bastante a gente aí. Inscreve-se no canal, porque a gente está fazendo e tentando fazer pelo menos um vídeo por semana aí. São muitos temas, né? Abordagem um pouquinho no conhecimento que a gente tenta trocar com vocês aí. Aprendo também bastante aí nos comentários, a galera às vezes corrige alguma coisa, a gente vai estudar, tá errado, pede desculpa, faz um vídeo corrigindo, tá certo, informa a fonte para quem questionou aí, porque é dessa forma que a gente consegue trocar conhecimento. Mas aí a gente vai. O canal, quando ele foi criado, a intenção era só sobre armaria, né? Sobre civis de armaria, mas aí começa a surgir algumas perguntas e aí a gente acaba estendendo um pouquinho mais, né? Vou fazer um pouco para vocês também aí do dia a dia do clube de tiro aí, que a gente sempre tá no. Então eu vou começar a gravar isso para vocês, para a gente começar a criar isso, esse leque de vídeos. Quem tiver ideias aí também pode deixar nos comentários, vai agregar demais aí para que a gente possa desenvolver aí os vídeos, né? Aos pouquinhos a gente vai tentando melhorar aí as condições de edição, as condições de filmagem, o layout aqui do canal, a gente já tá bolando algumas coisas aí para ter um ambiente aí mais confortável visualmente para vocês aí. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima.